voltamos e hoje vocês estão aí quietinhos, participando menos. O que está acontecendo? Estou estranhando aí essa turma aqui, a turma mais participativa que eu tenho aqui dentro do canal, né? É uma turma que participa mesmo, que gosta de estudar a língua portuguesa. Participem. Agora vocês vão poder participar mais, porque agora, como eu falei na aula passada, né, que é na nossa primeira aula, eu falei que nós temos muita dificuldade na língua portuguesa padrão, no uso do português padrão no nosso mundo corporativo. E que aquela dificuldade recai principalmente sobre a ortografia, sobre a sintaxe, a regência e o uso de pontuação e de conjugações verbais. Não foi isso? Anotaram os 5 principais erros na língua portuguesa padrão. As pessoas têm problema de ortografia, as pessoas têm problema de sintaxe, problemas na regência, né? Qual é a preposição que eu devo usar? É com ou sem crase? Problemas assim. Dificuldade também com a pontuação. Eu não coloquei a acentuação, mas a acentuação também é muito problemático na questão de textos. Passam por mim bastantes textos e eu sempre observo que a pontuação, principalmente do verbo ser, a pessoa coloca ele é um excelente funcionário e não acentua esse é. Se não acentua o é, ele transforma numa conjunção e muda a classe gramatical, deixa de ser verbo e passa a ser uma conjunção e, uma conjunção que soma, e não o verbo que acentua. Ele é, verbo ser, verbo de ligação, certo? Então, a acentuação também é um problema que eu sempre evidencio quando eu leio correspondências oficiais, mas comparado à ortografia, às concordâncias, quando eu falo de sintaxe, eu estou falando de concordância entre sujeito e predicado. Eu estou falando de concordâncias entre os complementos verbais, né? E outros aspectos. Quando a gente fala de pontuação, meu Deus do céu, o que é a pontuação? Que problema que as pessoas têm de botar a vírgula, de botar um ponto final. Para que escrever textos oficiais cheios de exclamação? Exclamação a gente não usa em texto oficial, gente. Exclamação é demonstração de emoção. E o texto oficial, ele é impessoal, ele é princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade é você não manifestar emoções, não manifestar sentimentos, nada de com amor, com carinho, certo? Nada de usar exclamações. Então, tem alguns pontos aqui que a gente tem que ponderar realmente. Nós temos que levar como exercício diário. E eu já recomendei várias leituras aqui para vocês, exercícios. Quando eu digo como é que se resolve esse problema? É lendo texto de todas as ordens, toda a natureza, mas procurando fontes confiáveis de leitura, para que você possa fazer realmente um texto, né, uma leitura correta. Problemas de sintaxe, um problema que eu vejo muito na sintaxe, é a questão do complemento verbal. As pessoas utilizando pronomes pessoais como complemento do verbo. Eu vi ela. Como é que você pode usar eu vi ela? A gente não usa pronome pessoal para completar o sentido do verbo. A gente usa pronomes oblíquos. Eu a vi. Entendeu? É o oblíquo que você usa como complemento verbal e não pronome pessoal, né? Então, quando você diz assim, eu vi ele, qualquer coisa que você coloque o pronome pessoal, já sabe que está errando na sintaxe. Já sabe que a estrutura sintática do texto está comprometido. Então, é observar como você tem falado, porque o nosso jeito de falar, ele contamina a nossa escrita. Um dos maiores problemas que a gente encontra quando corrige redações de Enem, por exemplo, é a pessoa querer trazer para a prova do Enem o vocabulário do dia a dia. Temos que saber separar a língua e a fala. A fala, ela não tem regras. A fala, ela não tem uma normativa de como você deve falar, mas a escrita tem. E a regra da língua escrita é o português padrão. Por isso, prestar bastante atenção nesses detalhes da língua. Porque se eu fosse dar uma aula sobre língua portuguesa falada, língua padrão, como falar a língua padrão, eu ia ter que trabalhar muito com vocês, não só a questão da sintaxe, das concordâncias, do uso das conjugações verbais, mas também ia ter que trabalhar com ortoepia e prosódia. Eu ia ter que falar sobre várias palavras que as pessoas pronunciam de maneira
incorrespondente com a língua, né? Como dói o ouvido de quem sabe, ouvindo certas palavras como gratuito. Eu vejo muito em propaganda, eu vejo apresentadores de televisão famosos dizendo gratuito. É gratuito. Gente, não existe gratuito. É gratuito, gratuito. Entendeu? Isso dói. Eu ouço a Rede Globo, não tem um apresentador da Rede Globo pegando do William Bonner, que é o padrão do Jornal Nacional, até o Marcos Mion, que é um programa voltado para jovens, não tem um apresentador que pronuncia a palavra recorde corretamente. Só usam o inglês, recorde, que nem é inglês, né? Se fosse em inglês, eles diriam record, e não recorde. Ai, bateu um recorde. Ai, foi um recorde. Não é recorde. Se você fala em português, a pronúncia é recorde. Bateu um recorde. Foi um recorde. Entendeu? E eu ouço isso assim direto. Então, língua portuguesa padrão é para poucos, mas os poucos que a utilizam, com certeza, se saem bem melhor do que a maioria que não a utiliza. Então, é sobre isso, tá bom, Sara? Vamos participar, porque agora eu tenho bastante atividade e eu quero que vocês participem dessas atividades e desses problemas que a gente encontra na língua portuguesa. Então, falando aqui um pouquinho mais sobre a língua portuguesa padrão, tá bom? O Kleber está perguntando, tia, no Enem, pode ser usada a primeira pessoa do plural, exemplo, sabemos, entendemos? Pode, viu, Kleber? Você pode usar sabemos, entendemos, sem usar o nós sabemos, nós entendemos, não pode. Você pode usar sabemos e entendemos, mas, anote aí, mas, porém, somente naquela última parte do texto que a gente chama de proposta de intervenção, tá? Na proposta de intervenção, você pode se colocar em primeira pessoa do plural sem o uso do pronome nós, só dizendo sabemos, entendemos, tá bom? Mas sem utilizar o nós e apenas na proposta de intervenção. Já nos outros parágrafos, né, que são os parágrafos da introdução e do desenvolvimento, use o pronome, fique sempre na impessoalidade. Tá? Impessoalidade é ficar em terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, sem o uso do ele ou do eles, tá? Sempre sabe-se, observa-se, ou se você colocar no plural, coloca definiram, fizeram, participaram, certo? Sempre utilizando o princípio da impessoalidade, que também é uma regra aqui para o nosso curso de secretariado. Língua padrão. Para não cometer deslizes, então, se você está aí proposto, se você tem um objetivo, professora, a partir de agora eu vou começar a policiar a minha língua portuguesa. Eu vou priorizar a linguagem padrão. Olha, não é porque a gente queira se aparecer falando bonito, não. É porque realmente o mundo do trabalho, né, o mundo dos negócios nos quais a gente vai um dia participar, o mercado de trabalho, ele pede que você conheça a língua, tá bom? Que você use a língua portuguesa padrão. Então, para não cometer deslizes, é importante cultivar. Aqui é a nossa dica. Vou até acentuar bem aqui, ó. Essa é a nossa dica, de você dizer assim, então como é que eu vou fazer aprender o português? Eu vou pagar um curso de português? Isso é besteira, gente. Você vai pagar um curso de português para quê, né, Jusceli? Para quê, Jussiel? Para quê pagar um curso de português? Português você aprende na prática. Você aprende ali, ó. Você tem que cultivar, eu vou acentuar isso aqui para vocês, tá bom? Cultivar o hábito da leitura de livros. Quantos livros vocês estão lendo por ano, hein? Pergunto eu. Cultivar hábitos de leitura de jornais, também não é qualquer jornal. Tem jornal digital, gente, jornal gratuito. Eu entro no Telegram e tem lá um monte de grupos que publicam os jornais, as revistas, né, da semana, e eu leio tudo. Ler revistas e ler sites, tá bom? Então, pratique a leitura. Não faça vista grossa, não seja aquela pessoa grosseira que passa diante de um aviso, de uma placa, de um cartaz, de um anúncio e não lê. Pare e leia. A leitura faz bem à memória. A leitura expande o nosso vocabulário. Procure um livro, procure ver qual é o tipo de leitura que você gosta. Você gosta de livros de empreendimento?
livros que vão ajudá-lo no seu mercado de trabalho. Então, leia livros dessa área. Tem aquele livro muito bom, quando eu trabalhava lá no curso técnico, trabalhei por bastante tempo como professora de língua portuguesa, de um curso técnico de hotelaria, curso técnico de turismo e de gastronomia. E eu via os alunos, né, na instituição, eu percebia os alunos lendo aquele Quem comeu o meu queijo, né? Quem roubou o meu queijo? Um livro parecido, é um título assim, né? Quem pegou o meu queijo, quem roubou o meu queijo. E eu fiquei curiosa, gente, que livro é esse? Quando eu fui ler, é um livro voltado para o empreendimento. Isso mesmo, Kleber, olha só que bom, parabéns. Ler 11 livros só esse ano é muito bom, tá bom? É uma média acima dos brasileiros, bem acima. Se você ler 11 livros por ano, Kleber, você está ali dentro do nível já quase europeu de leitura, né? Os europeus são as pessoas que mais leem no mundo, certo? Por exemplo, o público francês, né? Um francês, em média, a média de leitura de um francês é de 22 livros por ano. Você imagina o que é isso? O francês lê 22 livros por ano. Então, se você já leu só 11, só agora em 2022, então é só manter essa média ou ampliar, procurar ler o que vocês realmente gostam, certo? Ainda agora há pouco eu baixei um livro para ler. Eu gosto de ler livro da minha área e livro que não são da minha área, porque eu sou muito curiosa, eu gosto de ver o que é que as pessoas estão lendo do lado de lá. Eu baixei um livro ainda agora baixei lá no Kindle, eu pago, né, esse aplicativo de leitura e a gente baixa os livros, eu gosto de pegar todos que estão na promoção. E hoje, de cara, tinha um livro interessante lá com o título, deixa eu lembrar aqui o título, está até ali no meu celular, o título é Os mortos não trazem mensagem, né? Algo assim, ou os mortos não falam, ou os mortos não trazem mensagem. Eu achei interessante o título, aí eu baixei o livro e vou fazer a leitura, tá? Eu gosto muito, muito, muito mesmo de ler para ampliar o meu conhecimento, para não ficar só presa à minha área, né? Porque se você só sabe dizer aquilo que está no seu livro, que está no seu manual, então você precisa realmente ampliar aí esse mercado de leitura. Como sabemos, erros de português, que é esse o nosso alvo de hoje, podem causar ruído. Sabe o que é causar ruído? Causar má impressão, causar outra interpretação. Você escreveu com uma intenção e o texto chegou com outra, né? As pessoas leram ele com outra intenção. Então, erros de leitura aí de um bom português podem causar ruídos e prejudicar a comunicação de alguma maneira. E aí, se tem uma coisa pior do que não saber o português, é ser mal interpretado, né? É escrever algo que vai ter aí um duplo sentido, uma ambiguidade, ou que leve a questionar você enquanto profissional. Você usar uma língua portuguesa que leve os outros a questionar você como profissional. Eu já tive uma superiora que era formada em língua portuguesa, mas que usava o gerundismo direto. E fomos nós, de língua portuguesa, que questionamos como é que a pessoa estava ocupando aquele cargo voltado para professores de português e usando o gerundismo, vamos estar fazendo, vamos estar colocando. O gerundismo são 3 verbos, vamos estar fazendo, vamos estar colocando, vamos estar não sei o quê. Aí o professor de língua portuguesa pega logo no pé e o outro roda, né? Então, se você não quer causar ruído dentro da sua área, causar ruído não é fazer barulho, não. Causar ruído quer dizer fazer comunicações incompletas, tá bom? Ou mesmo prejudicar a sua comunicação, tem que saber adequar o seu português. Isso porque a linguagem, querendo ou não, gente, ele é nosso instrumento de trabalho. A língua portuguesa é um instrumento de trabalho. Tem gente que chega para mim, meus alunos chegam para mim e dizem, ai, professora, é porque realmente eu não sei português. Eu digo, você sabe. Você não está falando comigo em português? Então você sabe. Tente falar comigo agora em russo. Tente falar comigo agora em mandarim. Não conseguiu? Então você não sabe russo e você não sabe mandarim. Mas português você sabe. Todos nós sabemos o português. A gente tem que tirar da nossa cabeça esse tabu de eu não sei português é difícil. Português é difícil para quem não é
para quem não nasceu numa nação que fala português. Porque desde que você é alfabetizado, desde que você começa a falar as primeiras palavras em casa, papá, mamã, você já está falando em português. Então, não tem como dizer que não sabe o português. Você só tem que saber estruturar o português que você conhece, certo? A verdade é essa. O que você precisa é apenas estruturar melhor o português que você já conhece, que você já domina. Então, uma vez que você sabe fazer essa estruturação, tudo vai melhorar aí no seu mercado de trabalho. Então, querendo ou não, a linguagem é o meio que usamos para transmitir informações, para persuadir, né? Numa conversa, persuadir é convencer o outro, persuadir para entreter e para dar feedbacks. Entreter, professor, eu uso a linguagem para entreter. Sim, quando você está dialogando, conversando, batendo papo com alguém, você está se entretendo ou entretendo outra pessoa. Quando você dá feedback, o que é feedback? É uma resposta. Feedback é o retorno, né? Se você é provocado para uma comunicação, você tem que dar o retorno. Então, se você retorna, você está usando a língua portuguesa. E aí você tem que ter bastante cuidado na hora de usá-la. Uma revisão cuidadosa e paciente dos seus textos, como você perguntou ainda há pouco, né, Kleber? Então, se o Kleber tem essa dificuldade aí de... Aliás, se ele perguntou se pode usar as pessoas, eu já sei que ele domina a técnica, né? Já sei que ele está bem aí de redação do Enem, que afinal de contas estamos agora Estamos a 14 dias da prova de redação, então é porque ele já domina bem a técnica. Uma das técnicas, Kleber, da gente é quando você escrever um texto, você relê o texto. Mas, professor, eu não escrevo o texto. Escreve, querido. Você manda mensagem no WhatsApp. Você publica texto na sua rede social. Você escreve e-mails. Você preenche currículos. Então, isso é escrever texto. Você dialoga com outras pessoas. Isso é texto. Isso é estar em comunicação comunicativa. Toda situação comunicativa envolve trabalhos com texto, certo? É fundamental para garantir sua adequação à norma padrão. Então, você só se adequa à norma padrão se você realmente estiver trabalhando a língua portuguesa. E essa revisão cuidadosa do seu texto pode ser uma revisão mental. Faço muito isso. Antes de falar publicamente, eu gosto de rever aquilo que eu vou dizer, de pontuar aquilo que eu vou falar, certo? E se eu cometo alguma incongruência enquanto eu falo, eu faço questão de imediatamente corrigi-la. Ou se eu não a corrijo, mas se alguém fala por mim, chama atenção por mim, eu agradeço a participação do outro. Obrigada aí pela dica, realmente não percebi que eu havia falado isso. Corrijo agora. E faça a correção imediata. Nada de, é porque eu sei mais do que o outro, porque eu sei muito de português. A gente não sabe tudo. A gente pode saber pouco, saber médio, saber muito. A gente não sabe tudo, tá bom? E temos que estar sempre aberto ao outro, aberto ao ouvir. Mesmo quando o outro tenta interferir sem o conhecimento dele, né? Eu já fui muitas vezes questionada em minhas colocações. Quando eu digo, por exemplo, que vocês pedi que vocês... E aí, vocês já tinham trazido isso antes? Aí tem alguém que ali me corrige baixinho. Trago. E eu ouço, né? Eu digo, então, vocês tinham realmente trazido? Quando eu vou ao cartório, chego ao cartório, onde é que eu coloco a minha rubrica? Aí a moça do atendimento diz, a sua rúbrica, coloque aqui. Aí eu disse, eu estou procurando a minha rubrica. E uma vez uma chegou a me perguntar assim, a senhora é professora de português? Eu disse, sou. Aí ela calou e me deu os cartõezinhos para eu colocar a minha rubrica. Então, muitas vezes, quando você fala o português corretamente, você é questionado, porque as pessoas estão viciadas em ouvir o português errado. Estão usando o português errado. E quando você a utiliza, né, quando você utiliza corretamente a língua, a pessoa fica questionando. Está certo, está errado, mas ela prefere não questionar, ela prefere replicar, elas preferem tentar corrigir você, tá bom? E quando você tem segurança no que está falando, você somente
rebate de maneira também bem educada, sem muita imposição. É porque a moça lá ficou realmente repetindo rúbrica, né? Para me corrigir, eu percebi que a intenção dela era essa, e eu persisti falando rubrica. Sim, aqui que eu vou colocar a minha rubrica. Até que ela me olhou e disse, você é professora de português? Eu disse, sou. Aí ela também calou, né? Vai questionar a professora de português é um pouquinho complicado, tá bom? Então, vejam só. Para você se adequar à norma padrão, é preciso fazer sempre uma revisão cuidadosa dos seus textos, sejam eles escritos ou sejam eles orais. Então, bora praticar um pouquinho? Estou doida para saber como é que vocês estão aí de língua portuguesa padrão, mas é o seguinte, eu quero Barreiras do Piauí, eu quero Belém, eu quero Brasileira, eu quero Cabeceiro, eu quero Landry Salles, eu quero Ribeira e quero vocês que estão aqui no YouTube participando desse joguinho de língua portuguesa, tá bom? Porque sozinho você não brinca, né? Ninguém brinca só, a gente só brinca quando tem alguém querendo brincar com a gente. Bora analisar mais algumas coisas aqui que já vou fazer esse... Mas vamos se preparando aí, tá bom, professores? Professores mediadores? Vamos preparando aí para colocar a resposta dos nossos alunos, a participação deles, que eu quero ver como é que está essa língua portuguesa padrão na sala de aula. Palavras e expressões mais erradas em redação oficial. Ai, meu Deus do céu, o que é que a professora Eudalene está trazendo hoje? Eu estou trazendo as palavras e as expressões que são mais erradas no uso, né, em seu emprego, em redação oficial, em comunicados, em e-mail, em memorando, em ofício. Eu falo isso porque eu lido com esse trabalho, gente. Eu não sou só professora, né? Eu sou professora, mas eu também trabalho numa repartição pública. E na repartição pública a gente recebe esses textos oficiais. Nossa, eu recebo ofício direto. Ofício, memorando, relatório. Nossos colegas mesmo aqui mandam relatório para a gente, pedem relatório. Faço projetos, né? Recebo projetos, faço projetos, entendeu? E o tempo todo eu estou ali trabalhando com a língua portuguesa e as pessoas que encaminham para mim esse tipo de texto já sabem, esperam de mim que eu faça uma revisão. Muitos que trabalham comigo no departamento, antes de enviar um texto, passam o texto para mim. Não, daí para a Eudalene dar uma lida, ver se está tudo ok. Certo? Trabalho em escolas, e na escola também muitos textos que têm que ser produzidos e enviados ao público também passam por mim, até aqueles que vão ser colocados, comunicados vão ser colocados em grupo de WhatsApp de par de aluno, passam por mim para eu fazer uma revisão primeiro, porque aí você está enviando em nome da escola, então não é legal que vá com erros, com problemas de português, né? Então é isso. Trouxemos para vocês hoje uma lista com 10 erros mais comuns encontrados nos textos oficiais. Teste seu conhecimento e habilidade com o uso da língua portuguesa padrão. Aí eu coloquei aqui dois comunicados para vocês, gente. Enviar um e-mail não deveria ser uma tarefa tão penosa, é o que as pessoas dizem nas redes sociais. Eu estava pesquisando isso aqui e nas redes sociais as pessoas colocavam aí, olha, poxa, enviar um e-mail não devia ser uma tarefa tão penosa. E termina sendo, porque a pessoa não está sabendo redigir, né? Escrever o texto lá no e-mail, aí termina sofrendo um pouquinho com o português. E aqui nós temos um edital, olha só, um edital que é um texto oficial também, tá? Edital nosso, é supra-oficial, era um edital de uma prefeitura aí do estado de São Paulo, que promoveu um concurso público em 2014 e colocou assim, ó, professor de educação especial, deficiência visual. Olha aqui, meu amor, no edital, já pensou? O edital sair com esse problema bem aqui, ó, deficiência visual. Realmente quem publicou estava com deficiência visual, não viu o erro, né? Estava com deficiência visual e deficiência ortográfica, como eu falei. Ortografia, sintaxe, pontuação, são assim, regência, são os pontos, são o calcanhar de Aquiles, né? São o calcanhar de Aquiles aqui da língua portuguesa. Bora estudar. Marque a forma correta. Estou aqui só esperando. Hoje eu coloquei só 2 opções para vocês. Marque a forma correta. São suficientes ou é suficiente? Nós temos duas aplicações aí da expressão são suficientes ou é suficiente. Como é que eu digo? Como é que eu devo escrever?
Eu estou redigindo um texto e eu tenho que colocar essa expressão. Eu tenho que dizer assim, ó, $150 são suficientes para as diárias no exterior. Eu tenho que justificar, né, a diária das pessoas que estão ali preparadas para viajar. E aí a empresa determinou que a diária seria de $150 para cada pessoa que vai viajar. E eu tenho que colocar isso aqui nesse texto. Então, eu vou escrever como? Eu vou dizer $150 são suficientes para as diárias no interior, ou eu devo dizer $150 é suficiente para as diárias no exterior. E então, como é que eu devo escrever no meu texto oficial? Letra A ou letra B? Cadê vocês participando? Eu vou dizer $150 são suficientes para as diárias no exterior. Ou eu devo escrever $150 é suficiente? Gente, uma das dificuldades que os nossos usuários da língua portuguesa encontram é quanto a essa expressão, é suficiente, são suficiente. Como é que eu devo escrever? Cadê a participação dos meus alunos de Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Brasileira, Cabeceiras? Eles estão pensando agora, estão analisando a frase. $150 são suficientes para as diárias no exterior? Ou $150 é suficiente para as diárias no exterior? Como você escreveria esse texto na sua função, no ofício que você está enviando agora? Você tem que usar a expressão, você vai botar são suficiente, ou você prefere é suficiente? Ninguém quer arriscar? Cadê vocês do chat? Opa, comecei a receber mensagens, que coisa boa. Belém do Piauí já uniu a equipe, já discutiu, um lado queria ler a letra A, o outro lado queria a letra B, não era Belém do Piauí. Aí foram na votação e a maioria venceu, e a maioria respondeu letra B. $150 é suficiente para a diária no exterior. Realmente, Belém do Piauí, é suficiente, é um tipo de expressão que, quando se tratar de maioria de quantidade, você deve prevalecer com ele na língua portuguesa padrão, você coloca no singular, tá bom? Aquela história do 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, é a mesma regra, tá? É a mesma regra de... Olha aí, Barreiras do Piauí acertando também, né? É a mesma regra do 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Quando essas expressões se referirem a quantidades, né, você sempre faz a opção de deixá-lo no singular. Ele fica sempre concordando aí com o seu predicativo, que é suficiente, tá? Nesse aqui é um dos poucos casos, eu vou até colocar aqui a observação que eu faço para vocês. Tá bom? Tá aqui a explicação, olha. O verbo ser, ele é invariável quando ele indicar quantidade, se ele indica peso, se ele indica medida ou preço, tá? Então, sempre que você utilizar o verbo ser para indicar quantidade, peso, medida e preço, você deixa ele invariável. Ele fica assim, ó, é. Aquela expressão que eu falei para vocês, ó, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, está indicando o quê? Quantidade, né? Quantidade. Se indica quantidade, o verbo fica invariável. Quando você diz R$2.000 é mais do que posso pagar-lhe, você está falando de preço, de valores, né? Então, falando de preço e de valores, o verbo também é impessoal. R$2.000 é mais do que eu posso pagar-lhe, e não R$2.000 são mais. Você não usa o plural, usa o singular. Usa medida, pesos e medidas, né? Vamos para os pesos e medidas aqui. 10 metros desse terreno é menos do que preciso. Olha aí, é menos e não são menos, tá bom? Então, você já grava, faz o print aqui da nossa tela, para quando for preciso utilizar o verbo ser nessas situações, você não escorregue na língua portuguesa. Parabéns, Barreiras do Piauí, parabéns, Belém do Piauí, vocês que estão participando, muito obrigada, adoro quando vocês mostram aí, sendo eficientes também nessa troca de conhecimento. Ok? Entenderam quanto a isso?
Mais explicação? Dúvida? Quando o verbo ser estiver empregado, indicando quantidade, peso, medida ou preço, coloque sempre no singular. R$3 é muito pouco. R$3 é o suficiente. R$3 é tudo que eu tenho. R$3 é o preço dessa comida, tá bom? Olha, R$10 é o preço da quentinha. É o preço e não são. Não, você não concorda com o sujeito. Nesse caso, você concorda sempre com o predicativo, tá bom? Predicativo no singular, verbo no singular. Simbora, próximo. Aí coloquei outro exemplo. Não perturbe, né, gente? Língua portuguesa já deixa de tão perturbada. Não perturbe. Já sou perturbado o suficiente aí. Bora lá. Marque a forma correta. Em vez de ou ao invés de. É outro problema que a gente tem com a língua portuguesa. Eu vou falando aqui para dar tempo de vocês analisarem as frases e fazerem uma opção. Por isso que agora eu coloquei só duas, é A ou é B, tá bom? Em vez de ou ao invés de. Ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. É essa a forma correta? Você vai e escreve para a pessoa, né? Ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Então, quando é que podemos fazer esta chamada? Ou você vai escrever assim na sua mensagem? Em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. E agora? Letra A ou letra B? Cadê Landry Salles? Cadê Ribeira? Cadê Cabeceira? Já participou. Cabeceira só deu bom dia para a gente aí. Tem que começar a responder, participar da nossa atividade de língua portuguesa. E então, no mundo corporativo, utilizando linguagem técnica ou linguagem padrão, linguagem formal, você diz, ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar, ou em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Cadê vocês? Vamos participar, vamos responder, que eu quero saber como é que está o nível do português dos nossos futuros secretariados aí, né? Nossos futuros donos de escritórios, mandatários dos escritórios. Cadê nossas participações? Eu digo, ao invés de mandar um e-mail, ao invés, né? Ao invés ou em vez de. Em vez de ou ao invés de. Qual seria a resposta correta? Conversem com seus colegas, cheguem a uma conclusão, participem. Belém do Piauí, Barreiras. Cadê vocês de Cabeceiras? Cadê Landry Salles? Estamos aqui aguardando o seu contato. Cadê os meus meninos do YouTube? É hora de praticar a língua portuguesa. Em vez de ou ao invés de, dou-lhe uma, ninguém vai responder, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, opa, alguém respondeu ali, a Andressa está chutando a letra A, né, Andressa? Ela colocou a interrogação, é letra A? Belém também acha que é a letra A, Sara também acha que é a letra A, que a gente deve informar assim, ó, ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. É a letra B. A gente diz em vez de, ao invés é contradição, em vez de é uma alternativa, né? Quando você faz com a coisa reversa, contrária, aí você diz ao invés, tá bom? Agora, quando você está alternando o e-mail entre e-mail e telefone, você está escolhendo, né? Ou e-mail ou telefone, resolvi telefonar. Se você está escolhendo entre um e outro, você diz em vez de. Agora, se você estiver fazendo o contrário, se a situação for de contradição, aí tu manda um ao invés. Olha a nossa explicação aqui e mais algum exemplo. Em vez de é usado como substituição, uma troca, né? Então, você só está trocando. Você substituiu o e-mail pelo telefone. Então, se você só está substituindo, só fazendo uma troca, você diz em vez de. É complicado, viu, Sara? Viu, Belém? Viu, Barreiras? Realmente, o uso dessa expressão é muito complicado. E vocês que vão aí para o Enem da vida vão sabendo também escolher a forma correta. Agora, se você usar a expressão ao invés, é numa questão de oposição. O próprio nome invés, gente, quer dizer investido, né? Investido quer dizer ao contrário.
Olha, eu vou colocar agora a fila de forma invertida, ou seja, vai ser o contrário. Ei, você vestiu a roupa invertida, ou seja, está o contrário. Esse ao invés é o contrário, tá bom? Opa, Andressa, muito bem. Então, a gente só usa aqui os exemplos. Olha, a empresa tem uma postura conservadora, ao invés de ter uma postura liberal. Aqui é uma contradição entre o conservador e o liberal, que dá a ideia de oposição, né? A empresa tem uma postura conservadora ao invés de ter uma postura liberal. Agora deu uma ideia de contradição, porque conservador é diferente, é o contrário de liberal. Quando representar o contrário, você usa ao invés. Decidi ir de carro para o trabalho em vez de ônibus. Agora você fez uma substituição. Você fez só uma troca. Porque carro não é contrário de ônibus, tá bom? Vamos gerar o amor ao invés do ódio. Por que eu usei ao invés do ódio? Porque amor e ódio são contradições. Quando você usa contradições, você usa ao invés. Quando você usa alternativas, ou uma troca ou substituição, você usa em vez de. Eu vou de saia em vez de calça, beleza? Vou vestir saia em vez de calça, porque você está só substituindo um por outro. Se a ideia é para contradizer, eu digo sim ao invés de não. Votei pelo sim ao invés do não. Quando você investe, você usa ao invés. Quando você só troca as coisas de lugar, você usa em vez de. Beleza? Entenderam? Querem mais um desafio? Dá tempo para um monte de desafios. Nós temos quase 9 minutos de aula aí. Dá tempo de mais desafios. Vocês gostam assim, gosto quando vocês participam. Vamos para o desafio 3. Marque a forma correta. Eita, a forma correta aqui, já estou dando um monte de... Já tem aí, olha, dessa vez eu facilitei para vocês. Eu não disse que é a correta, mas eu já coloquei a explicação no quadro. Então, vamos lá. Qual a forma correta? A nível de ou em nível? Você diz assim, em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Ou você diz, a nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Qual dos dois você usaria? Numa comunicação formal, numa comunicação dentro de empresa, você vai dizer, em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido? Ou você diria, a nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido? Em nível ou a nível? Nós temos aqui já algumas explicações para ajudá-los nesse combate. Bem lembrando que a língua portuguesa não gosta de nenhuma das duas formas, tá bom? A língua portuguesa não gosta de usar nem em nível e nem a nível. A língua portuguesa ela é um pouquinho complicada, né? Eu vou explicar e vocês vão me responder, tá bom? Bora lá. A expressão a nível de, como tem na letra B, a nível de proposta, só está correta quando significar a mesma altura. Ela significa a nível de é a mesma altura. Por exemplo, hoje Santos acordou ao nível do mar, ou seja, na mesma altura do mar. Então, quando você fala da mesma altura, aí você se refere a nível de. Já a expressão em nível, sempre que houver nivelamento, você diz em nível. Esse problema só pode ser resolvido em nível de diretoria. Se tem nível, tem diretor, tem supervisor, tem fiscal, tem gerente. Então, tem níveis, tem etapas. Não é isso? Se tem etapas, você usa em nível. Você só usa ao nível quando tiver da mesma altura. Mesma altura. E não tem substituição. É altura, tá bom? A nível é altura. Então, eu estou ao nível, né? Eu estou ao nível de fulano. Eu estou na altura do fulano. Eu estou em nível, vamos fazer uma discussão, em nível de gerência.
Olha, a reunião hoje é em nível de gerência, ou seja, é somente para gerentes, porque existem outros níveis, tá? Em nivelamento, você usa em níveis. Outros exemplos. Hoje, Florianópolis acordou ao nível do mar, igual ao mar. A pesquisa será realizada em nível nacional, quer dizer, para toda a rede nacional. Mas aqui vai a minha observação. A língua portuguesa padrão não gosta de nenhuma das duas expressões. A língua portuguesa padrão não gosta do nome nível, não gosta. Alguns gramáticos preferem que você use isso assim, ó, com relação, ou no âmbito, em âmbito, ou em relação a isso. Ou seja, em nível, ou você poderia dizer com relação às propostas, né? Com relação é a melhor forma, tá? Essa é a preferida. Com relação às propostas, o assunto deve ser mais discutido. Esse deveria ser o português nota 10. Os gramáticos tradicionais, eles não gostam da palavra nível, tá bom? Então, eles preferem com relação, no âmbito de propostas, ou em relação às propostas, ou no que concerne às propostas, ou ainda quanto às propostas, tá bom? Eles preferem isso ao dizer em nível. Mas entre a nível e em nível, você usa a nível. Aliás, você usa em nível. Você só usa a nível quando você estiver igualando alturas, tá bom? Alturas. Se você falou de alturas, você usa a nível. Se você fala de escala, você usa em nível. Simbora. Letra A, parabéns aí, todo mundo acertou, estão de acordo com a língua portuguesa. Vamos para mais um desafio? Dá tempo. Marque a forma correta. Essa aqui é muito comum. A meu ver ou ao meu ver? Como é que você se sai dessa, hein? Você diz, a meu ver, o evento foi um sucesso. Você vai lá chegar perto do chefe, né? Aí o chefe está pedindo lá que você dê sua opinião. Eita, que o Matias agora foi rápido, menino. Nem espero terminar, certo? Nem contextualizei. Você está dentro de uma reunião lá e você tem que... Todo mundo vai avaliar como é que foi o evento, né? Aí você já começa... A Andressa já começa dizendo assim, né, Andressa? Sara, né, Matias? O Matias lá de Barreira já começa dizendo assim na reunião. Ao meu ver... Aliás, ele preferiu a letra A, desculpa. A meu ver, o evento foi um sucesso. E a Andressa vai dizer como, ao meu ver, o evento foi um sucesso, a meu ver ou ao meu ver. Eita, agora aí, né? Pega a gente um pouquinho, mas é fácil. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, que você deve dizer assim, ó, a meu ver. Olha, Andressa, Severino, a meu ver. Por quê? Porque nós temos aí o pronome meu, tá bom? O pronome meu, que só pede a preposição, e o verbo ver. Então, olha a explicação aqui e mais exemplos para vocês não errarem nunca mais. Não se deve usar artigo nessa expressão. O que é o artigo, professora? É esse ozinho aqui, ó. Esse o é o artigo, tá bom? Não se usa artigo nessas expressões em que o substantivo ver... O substantivo ver significa opinião, juízo, quer dizer, na minha opinião. Não sabe usar o ver? Então tira o ver e coloca opinião. Aí você diz, na minha opinião, o evento foi um sucesso. Ou poderia dizer entendimento. No meu entendimento, foi um sucesso. Ou se você usar juízo, ao meu juízo, aí você usava, né, o ao. Mas nessa questão que o ver é substantivado e significa juízo e opinião, você deve usar apenas a preposição a. Preposição a. A meu ver, a seu ver, a nosso ver. Também não se usa artigo em estar a par. Tá? Você não vai dizer, eu estou ao par das situações, a gente já chega falando assim, ao par das situações, não, é a par das situações. Outros exemplos aqui para vocês. Esta situação, a meu ver, deverá ser resolvida ainda hoje. A meu ver quer dizer na minha opinião. Não é isso? Na minha
no meu entendimento. A questão é que a língua portuguesa admite de forma facultativa que se use artigo antes do pronome possessivo meu, minha, teu, tua. Assim não seria errado usar ao meu ver. Porém, os gramáticos não consideram correto, entendeu? Então, de acordo com a língua portuguesa, pode-se colocar esse artigo. Só que para os tradicionalistas da gramática, eles preferem que você use apenas a preposição. Então, para mim, a meu ver, a nossa aula hoje foi muito produtiva. E eu desejo vocês uma boa semana, bastante aulas aí mais produtivas. E a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira. Um abraço carinhoso e até a próxima aula.